Fala galera, chegou a hora de trazer os melhores filmes de terror de 2024 ranqueados, 10 filmes. O último vídeo do ano foi um ano em que eu assisti o recorde de filmes do ano corrente, jamais tinha assistido tantos filmes assim, no caso 2024 foram quase 60 títulos diferentes, mesmo assim não deu para assistir tudo, ficaram faltando coisas que saíram bem em cima, que eu não frequentei cinema esse ano, teve coisa que eu não tive tempo mesmo, teve títulos que eu não assisto, como vocês já sabem, juntar o palhaço, mas foi um ano interessante, legal, embora cansativo, falando do ano de filmes lançados, né? No geral, assisti muitos filmes também, eu tenho uma planilha do Excel que eu marco todos os filmes que eu assisto, né? O meu calendário de cinema ele vai de dezembro até novembro. É diferentão, eu assisti 597 filmes, ficaram faltando 3 aí para 600 e muita coisa boa. Todos os filmes legais que eu assisti dentro do gênero, eu acabei separando aqui para vocês nos mais diversos vídeos e tenho a agradecer também vocês que permaneceram aqui durante todo esse ano, dezenas e dezenas de vídeos, sempre comentando, curtindo, se inscrevendo, só tenho a agradecer. E espero que em 2025 eu consiga lançar pelo menos metade do volume total, que foram muitos vídeos lançados mesmo, perdi até um pouquinho do embalo no final de novembro e dezembro, mas enfim, vamos lá para a lista de 2024. Armadilha, o último exercício cinematográfico de M. Night Shyamalan, acontece nesse show, o pai está com sua filha, ele começa a perceber uma movimentação intensa de seguranças, de policiais, e ele percebe que conforme o título original, sugere original e a tradução literal, ele está dentro de uma armadilha, porque ele é um serial killer, e as autoridades pegaram pistas que esse serial killer eles não têm a identidade, a composição física, que ele estaria exatamente nesse show com sua filha, e aí nós vamos ter essa tentativa de fuga sempre pela visão desse serial killer completamente amoral, mas com pequenos laços familiares com sua filha. O psicopata é interpretado pelo Josh Hartnett, que é um ator que eu sempre considerei bem, mais ou menos, mas nesse filme ele está extraordinário, ele rouba completamente, ele nos guia através de cada cena. A primeira metade do filme, que acontece dentro de um show, ela é fabulosa, seja na sua... como o Shyamalan consegue, deve ter gasto um dinheiro do caramba, captar cada cena, essa paranoia, esse senso de claustrofobia do personagem, mesmo do espectador. Depois, quando ele decide fugir, corromper essa sua essência dentro do show, e o serial killer passa a traçar outros planos, é aí que surge a figura da filha do M. Night Shyamalan, que é a cantora, que tem um papel super relevante na história, aí ele se perde completamente. O saldo final da obra é positivo, eu gostei bastante, mas foi um que pai, né? O Shyamalan, ele deu um filme de presente para a nossa querida Shyamalan Jr., cantora. Ele viu, acho que a filha do Shyamalan viu o sucesso de Fragmentada, ela falou: pai, me dá um filme de presente igual esse. Ele fez ali algo num estilo de Fragmentado, tentando trazer a personagem de sua filha na Anya Taylor-Joy. Naquela obra, não conseguiu, mas fica aí, ele, pelo menos daqui 10 anos a filha dele não vai voltar e falar: ó, você nunca me deu um filme de presente. Sim, ele deu. E qual outro diretor que deu um filme de presente para sua filha? Só consigo me lembrar do Francis Ford Coppola, com sua filha Sofia Coppola, né? Mas quais outros exemplos? Mas foi positivo, foi positivo. Os filmes do Shyamalan podem ser horrorosos, mesmo assim eles divertem. Esse não é horroroso, você pode parar o filme com 1 hora. Conforme o assassino sobe ao palco, aí você pode parar. Depois daquilo é terrível. Mas até ali ele é extraordinário. Kind of dope, right? Apartamento 7A, prequel do Bebê de Rosemary, filme que todo mundo tava falando, todo mundo esperando por seu lançamento. Ele foi lançado e um silêncio, ninguém mais falou mais nada. Geralmente quando isso acontece é que o filme é uma bomba, as pessoas criaram tanta expectativa que elas ficam com vergonha de falar que a obra é ruim. Fui assistir sem esperar nada e me surpreendi, porque é um bom filme de fato. É a história dessa jovem dançarina, bailarina de teatro, ela se machuca e sai em um processo de recuperação, só que tá sem dinheiro, sem nenhuma projeção em sua carreira, e meio desesperada, e ela conhece esses dois senhores de 40, 50 anos, e eles lhe dão ali uma nova oportunidade, um apartamento para morar sem ter que pagar o aluguel. Só que a gente sabe
quem assistiu o Bebê de Rosemary original, que esses dois são entidades do capeta, pertencem a uma sociedade ocultista que pretende trazer de volta a figura do Satanás. Aí nós vamos ter de forma bem lenta, a trama vai se desenvolvendo até chegar até a explosão que a gente se depara e fala, não, aqui nós temos uma história tradicional, um filme que eu tanto amo de ocultismo, ele não chega nem aos pés do original, é bom se dizer, mas consegue honrar todas as estruturas básicas do trabalho do Roman Polanski lá da década de 60. Tem a Julia Garner como protagonista, ela que fez a série Ozark. Depois ela fez aquele Assistente, que eu acho que não ganhou o título em português, mas é a tradução literal. É uma ótima atriz, é a que ela consegue passar despercebida, e isso é muito importante para o conteúdo da história. Tem a Diane West, que é uma atriz que fez muito bem falada em Hollywood, fez trabalhos com Woody Allen, só que aqui ela está insuportável com sua voz, ela só atrapalha a obra. Esse talvez seja o único ponto negativo que eu pude conferir, mas é uma obra ali que quase... Outro ponto é a ambientação mágica, a gente realmente se sente descolado do tempo. Eu não vou falar que a gente volta para a década de 60, mas a gente tem ali quase um senso onírico do que está acontecendo com a nossa personagem central da história. Então eu gostei bastante, assistiria novamente, acho que possivelmente pode se tornar uma opção de conforto para quem gosta desse subgênero, né? Filmes de ocultismo. Ele consegue trazer todos os elementos da maneira mais clássica, sem corromper nenhuma estrutura, bem legal. What's the hold up, dear? Can you just leave, please? Oddity, Objetos Obscuros, obra da Irlanda. Primeiro nós vamos ter essa abertura, a mulher está sozinha com seu marido nessa casa, no meio do nada, o marido vai trabalhar nessa clínica psiquiátrica, e é nessa noite que ela é atacada, perde a vida. Nós vamos avançar um pouquinho e conhecer a Irmã da Morta, uma espécie de médium cega que passará a buscar a sua própria vingança. O que aconteceu de fato com aquela moça nessa fatídica noite? É isso que nós vamos descobrindo pouco a pouco. Reparem na figura do manequim, o manequim do ocultismo. Eu gosto como esse filme, ele é fabuloso na primeira metade, lembra até a Armadilha, depois ele se perde tentando trazer muitos ingredientes, muitas reviravoltas, mas continua interessante. Qual que é o legal dessa primeira metade? É que ele traz um monte de questões mitológicas ou relativas ao ocultismo de uma forma sem dar muitas explicações. E isso é bom, porque se eles ficassem explicando cada coisinha que eles estão apresentando, o filme teria 3 horas de duração. Então eles conseguem trazer muitos elementos de história sem precisar ali fazer um juízo da inteligência do espectador. Se você gostou de algo e não entendeu, você com certeza vai pesquisar o tema depois e você consegue compreender 100% a história, mesmo sem esses, cada pequeno detalhe sendo explicado até exaurir todos os recursos de narrativa. Eu gosto da protagonista, eu gosto dos objetos que são introduzidos lentamente, principalmente o manequim já citado. A segunda metade, ela tenta, fora esses plot twists, a gente já consegue entender, desvendar o mistério, e isso é negativo para a obra. Eu acho que eles deveriam ter preservado por mais tempo qual seria o desfecho, o que aconteceu naquela noite. Isso fica bem claro de uma forma muito rápida e prejudica a nossa experiência, mas é um bom filme para quem gosta desse tema ocultismo, esse lado mais do folclore de coisas, mesmo desse lado irlandês, da sua cultura local. Acho que é uma passagem quase obrigatória, uma pérola de 2024. I am telling you that there is someone in there with you. Alien Romulus, um dos filmes mais esperados de 2024, Fede Álvares à frente da direção. Ele acontece 20 anos depois de Alien, o Oitavo Passageiro, do Ridley Scott, e algumas décadas antes de Aliens, do James Cameron, nesse cenário futurista, claro, nesse planeta em que jovens estão numa realidade análoga à escravidão. Eles decidem embarcar um roubo a uma base abandonada, que eles não sabem que a base tem como hóspedes os nossos queridos xenomorfos, que vão apresentar um perigo real e imediato à vida de cada um dos nossos personagens. Os 2 primeiros terços desse filme são espetaculares, essa mistura ímpar de efeitos práticos com efeitos digitais, com o popular CGI, que é tudo que a gente pede. Não precisa ser completamente o filme concebido por efeitos práticos, mas tem que ter efeito prático.
É filme de terror, filme de sci-fi, tem que colocar. E é o que o Fede Alvarez faz, ele que dirigiu Don't Breathe, que dirigiu o remake de Evil Dead, ele só se perde um pouquinho nas várias e várias referências, nesse fanservice forçado, que frases de efeito, mesmo elementos de história. Eu não tô nem falando do robô, que é apresentado, o robô do primeiro filme, que por efeitos digitais é colocado nessa sequência. Eu gostei dessa ideia, mas frases ali que a Sigourney Weaver fala no Aliens, do James Cameron, é repetido aqui de uma forma ali quase, a gente sente até vergonha alheia, mas os efeitos são fabulosos mesmo, a ação é de um tradicional blockbuster, ele perde um pouquinho de fôlego no seu último terço, na história, nessa repetição, mesmo nos aliens, como eles estão atacando, mas se não fossem esse fanservice desnecessário e essa pequena repetição em seu último terço, ele brigaria pela primeira posição, mas foi um alien de respeito. Continua honrando as tradições dessa franquia, que não tem filme ruim, e eu coloco nos 3 melhores: Alien, O Oitavo Passageiro, Aliens e esse terceiro. Esse terceiro não, o segundo na linha temporal, falando dos 3, e o terceiro em qualidade, Alien Romulus. Essa coisa tá caçando a gente. Abre a porta! Corre. A Primeira Profecia, mais franquia famosa, outro prequel. Eu já falei sobre essa obra aqui nos filmes, na lista de filmes de 2024, então vou passar por cima. Eu gosto, diferentemente de todos os filmes que eu falei, que eles começam com o pé na porta e vão perdendo força com o passar do tempo, esse é exatamente o contrário. Ele começa lento, a gente não entende essa lentidão, a gente acha que vai encontrar uma imaculada da vida na nossa frente, mas conforme ele chega à sua metade, os elementos escondidos são apresentados ao espectador, aí ele fica muito bom, aí ele honra todas as tradições do primeiro, A Profecia, e o que eu falei do fanservice de Alien Romulus, aqui é exatamente também o contrário, porque as referências são impecáveis, quem assistiu o original vai adorar da forma que foi apresentada nesse A Primeira Profecia, então aí diferentemente de Alien, que é uma franquia fabulosa, sem filme ruim, A Profecia não, tem uns filmes fracos, e olha que eu nem assisti tudo ainda, eu assisti o primeiro, o segundo e o remake de 2006, que saiu no dia 6 do mês 6 de 2006, tem um monte de profecia que eu preciso assistir, tem um terceiro, é o terceiro com o Sam Neill ou o segundo? Agora eu tô em dúvida, é o terceiro com o Sam Neill que eu não assisti ainda, Sam Neill lá de Jurassic Park, de Possession, enfim, A Primeira Profecia, filme bem legal, mas tem essa pegada terror, religião, que é quase um norte do cinema de terror atualmente. Eu não entendo essa escolha, mas beleza, se você vai fazer filme bom com esse tema, tá valendo. It's all for you. No, don't. Sting, Aranha Assassina, um dos filmes sobre aranhas que saíram em 2024 e 2023, é sobre esse prédio. Tá no inverno, nevasca, a pessoa tá isolado e essa aranha acaba caindo, sabe-se lá de onde, do espaço, quem sabe, e a aranha, ela vai ganhando volume com uma frequência muito assídua, vai se tornando gigantesca, uma garotinha pega ela, fala, não, vou ter um animalzinho aqui de estimação, essa aranha, e começa a dar pequenos insetos, depois pequenos animais, aí a aranha fala, como? Você vai parar em pequenos animais? Agora eu quero seres humanos, ela fica gigantesca, e aí é o terror que se aproxima, ele sabe fazer essa mistura super eficiente de terror com comédia. Tem momentos sérios, tem seus momentos de descontração, exatamente na velhinha, que é a avó da família, tem uma espécie de entregador, ou exterminador que vai se livrar de aranhas, de infestações. Ele é o sucessor espiritual de Aracnofobia, exatamente por trazer aracnídeos nessa mistura terror com comédia. Então é um filme que me divertiu do início ao fim, não teve um momento que eu fiquei entediado, eu gostei dos efeitos, eu gostei dessa ambientação mágica, um prédio durante essa nevasca, não há muito para onde correr, o prédio é velho pra caramba, os personagens são todos com falhas morais, até a garotinha, foi a garotinha que deu vida a essa aranha. É um filme bem legal, bem legal. Esse aqui é para uma sessão blockbuster mesmo, que é uma sessão divertida. Assista Sting, que não é o cantor do The Police.
You called about the noises in your walls, right? Oh, no, not me. You sure about that? Humane, obra canadense dirigida por Caitlin Cronenberg, filha do David Cronenberg, acontece nesse cenário futurista em que a sociedade está prestes a um colapso ambiental. O governo decidiu que 20% da sociedade tem que deixar de existir, as pessoas têm que passar por uma eutanásia forçada ou não. Inicialmente, a pessoa vai se candidatar ao posto, aí nós vamos nos concentrar nessa família rica, em que o mandatário decide passar por essa eutanásia. Ele comunica isso à família, porque ele decidiu completamente sozinho, ele e sua esposa, que não é mãe dos seus filhos. E é nessa tarde, ele vai comunicar para os seus filhos, para os seus netos, e também as autoridades vão coletar a sua vida. Essa é a problemática, tudo em um único dia. Eu gosto como, mesmo com um orçamento limitado, ele consegue ser atraente nesse cenário futurista, ao construir um futuro, nem que seja com pequenos gadgets relativos a essa realidade, brinca com essa questão ambiental, brinca com essa hipocrisia da elite mundial, e os diálogos são todos espetaculares. Eu gosto todos os caminhos dos personagens, a comédia, como é aquele humor bem ácido vai se inserindo, a motivação dos personagens, como cada um exposto a um provável perigo vai moldando o seu comportamento. Filmaço. Quando eu falei sobre ele neste ano, eu até falei, não, melhor filme até agora, de 2024, acabou sendo superado, mas vale aí o ingresso, principalmente se você gosta do cinema do pai, do David Cronenberg. Here to collect 2 bodies. I already told you Dawn left. And that's unfortunate. But the rules are the same for everybody. Think about your lives. I'm sure. Longlegs, vínculo mortal, a história desse serial killer que está aterrorizando o país, e uma agente novata do FBI que é incumbida da missão de investigar o caso. O problema é que ela parece estar conectada emocionalmente ao assassino, e mais do que isso, pequenos elementos de ocultismo vão surgindo à nossa trama. Eu fui assistir sem saber de nada, sem saber de sinopse, somente com o Nicolas Cage na cabeça, que todo mundo tá falando, e que era um filme ali bem estranho. Fui esperando uma obra bizarra e não encontrei isso. Encontrei um trabalho investigativo, eu falei de sucessor espiritual de Aracnofobia. Eu não vou falar isso, mas ele bebe muito na estrutura de O Silêncio dos Inocentes, inclusive na atuação da Maika Monroe, a nossa protagonista, que fez Watcher, que fez Corrente do Mal. Ela tá fabulosa como protagonista, ela consegue roubar a cena. Todo mundo fala do Nicolas Cage, mas é ela que brilha. E o que mais brilha nesse filme é a atmosfera, o clima quase surreal de investigação desses ambientes gélidos, cada casinha, cada elemento, mesmo no interrogatório da Maika Monroe com o Nicolas Cage, que é um negócio assustador. O Nicolas Cage, ele tá completamente maquiado. Se eu não soubesse, não tivesse aparecido, não tivesse me falado que o Nicolas Cage estaria nesse filme, eu não teria descoberto, eu vou ser bem sincero. A maquiagem tá tão boa, né, ou bizarra, né, aí nesse ponto sim, na representação do Nicolas Cage, e é uma obra para você assistir várias e várias vezes. Até agora assisti uma vez só, mas ele me trouxe essa sensação. Quero assistir novamente, quero pegar detalhes ocultos. Não é uma trama ali super inteligente, mas ela é gostosa de assistir, assim como O Silêncio dos Inocentes. Eu acho que com o passar dos anos, esse filme e o número 2, que eu vou trazer logo em seguida, eles vão crescer entre os fãs. Não são filmes que vão cair no esquecimento, como a maior parte dessa lista vai cair, a pessoa se esquece. É uma realidade dos filmes recentes, muita coisa saindo, pouca coisa fica na nossa cabeça. Esse não, eu acho que ele vai ganhar popularidade, e Maika Monroe, espero vê-la mais e mais dentro do gênero de terror. I saw a beast rise up out of the sea. A Substância, o filme mais falado de 2024. Demi Moore, super conservada, porque ela interpreta uma mulher de 50 anos, ela tem 61, 62, e é exatamente sobre a passagem do tempo na vida dessa atriz apresentadora que não quer passar o bastão a uma nova geração, não quer perder esse apelo visual. De uma forma meio enigmática surge essa substância que promete lhe dar de volta a sua juventude, só que essa nova juventude surge também com uma nova persona. Esse é o problema, e mais do que isso, a personalidade velha da Demi Moore,
a sua versão velha, melhor dizendo, ela passa a sofrer mutações físicas horrorosas, e tudo culminando naquele último terço que bebe diretamente na fonte de Sociedade dos Amigos do Diabo, quase cena por cena. Tem o Dennis Quaid no elenco, que pegou o papel do Ray Liotta, que bateu as botas, ficou com ele. Em poucos minutos ele consegue nos trazer uma grande atuação. É um filme retocável em sua simplicidade, porque falam, é um filme inteligente, é um filme que critica não sei o que, mas ele é simples ao fazer essas críticas, ao trazer esse senso quase social inerente a qualquer país de primeiro mundo, mesmo países subdesenvolvidos, o que acontece em relação à beleza, em relação à moda. E eu curti cada segundo dele, até as cenas desconfortáveis me trouxeram alguma fascinação, e a Demi Moore vai ganhar o Oscar, com certeza, não porque ela foi a melhor, mas porque o Oscar adora essas boas atuações com boa popularidade, então não tem pra onde fugir. Estão falando da atriz brasileira, Fernanda Torres, mas não. A Demi Moore vai ganhar, e vai ser justo, porque A Substância é um baita filme. Tem aquela atriz de Boris, também tá fantástica, lindíssima, como a versão mais jovem da Demi Moore. É um filmão. Assista, mas não coma nada durante as 2 horas de execução. Perfect balance of 7 days each. The one and only thing not to forget. Brahma Yogan é o melhor filme de 2024 de terror. Eu até me sinto meio estranho em colocá-lo no posto de número 1 dentro do gênero de terror, porque ele é bem diferentão, né? Ele traz terror, traz mistério, traz drama, pequenos elementos de comédia. Ele se destaca, primeiro, a Índia é um cinema que eu não gosto, já adianto, não gosto. Fui assistir de forma obrigada, exatamente para trazer ao canal Brahma Yogan, para trazer uma análise, e me apaixonei. Eu já falei sobre ele bebe diretamente no cinema japonês da década de 60 em sua estrutura e sua arcada visual, e consegue ser apaixonante. A sua trama é muito boa, a trama é sobre um homem que escapa meio que da escravidão e para nesse templo perdido no meio da selva, no meio da floresta, e um templo ligado ao sobrenatural, à cultura mitológica do país. E a trama é boa, só que os elementos folclóricos do país, como eles são apresentados, é também irretocável, só que é o aspecto visual que chama a nossa atenção. São 2 horas e meia, falei, nossa, vou ficar 2 horas e meia assistindo esse filme da Índia, vou morrer assistindo. Consumi ele num belo domingo e foi uma baita experiência. Super recomendo, mas ele não é para todos os públicos. Não é para todos os públicos. Se você gosta de um terror mais tradicional, fique com as outras 9 opções que eu trouxe nessa lista. Talvez não seja para você. Mas você gosta de um terror mais diferentão, um terror existencial, que bebe no drama, aí você pode assistir que você vai se divertir. Isso aí, pessoal, terminamos o ano. Fim, chega de vídeo. No dia 31, eu tô gravando esse vídeo no dia 30. Vai ao ar no dia 31. Muito obrigado por ter assistido esse e os vários vídeos que eu lancei no ano. E continue o quê? Maratonando o terror de Rob.